Encha-nos, Pai, com tua glória e luz. Trevas não mais habitam nosso viver. Esperamos a ti, clamamos, Deus, vem hoje em nós brilhar, vem nos levantar, sim, das cinzas, nos prostramos, Pai, ante a ti, faz-nos brilhar sobre as trevas, vem nos restaurar hoje, Senhor. Flui teu poder. 2 Pedro 2,19. Pedro fala algo sobre a operação do erro, né? Sobre aquilo que é falso, mas ele fala sobre esse perigo daquilo que é falso, porque o que é falso promete liberdade. Ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. No Senhor dos Anéis, né? No livro 2, as duas torres, nós conhecemos o reino de Rohan, o reino de cavaleiros, que tem um rei nobre, digno, né? Um reino de homens valentes, mas aquele homem está completamente, como se ele fosse uma casca vazia. Théoden, se eu não me engano, o nome do rei. Isso tudo porque ele não foi vencido num campo de batalha. O inimigo não conseguiu vencer ele. Ele era um grande guerreiro, cercado de grandes guerreiros, mas ele se cercou de um conselheiro. E o nome desse conselheiro era Grima, língua de cobra. E lá no livro de Tolkien, né, ele realmente tem uma língua bifurcada. Nós sabemos que cobra tem uma língua bifurcada. O que Tolkien quer nos mostrar é que é muito mais perigoso e é muito mais fácil ser vencido por línguas bifurcadas do que num campo de batalha, onde você vê claramente o mal. Se não fosse o que Pedro está dizendo, que prometendo-lhes liberdade, não vem até nós o erro, prometendo escravidão, mas liberdade. O que Tolkien quer ensinar é que o problema é que quem tem a língua bifurcada fala coisas boas e coisas ruins, coisas que parecem maléficas, mas misturadas em muitas coisas boas. Acho que esse é o drama do Evangelho. Não é difícil começar bem e guerrear bem por um tempo, não é? O problema é a persistência contra um erro e contra o mal que não cede em sua estratégia dia e noite, durante toda a nossa vida, não é? E era aquilo que o Grima, língua de cobra, fez. Ele diariamente foi dando seus conselhos, misturado com alguns conselhos que pareciam ser bom e relevante para aquele rei, e aos poucos ele foi tomando o coração, a mente, até que aquele homem era um homem inútil para a guerra, até que ele fosse liberto. O que as pessoas dizem, as pessoas mais perigosas para o Evangelho em todos os tempos, que elas dizem sempre a mesma coisa: o cristianismo deve mudar ou morrer, mudar ou morrer, a cada geração, sabe, mudar ou morrer. E nós somos aos poucos, mesmo quando começamos bem, poucos podem dizer: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu nunca mudei, eu sempre estive firme. Há uma passagem na Bíblia que eu acho maravilhosa, que Jonatas está numa guerra, e ele luta o dia inteiro, por mais cansativo que fosse, Jonatas não parou de lutar, e chega no final do dia, depois que ele tinha matado uma quantidade enorme de homens na batalha, a Bíblia diz que a mão de Jonatas ficou agarrada na espada, e que ele não conseguia mais soltar a espada, que as pessoas tiveram que ir lá e tirar a mão dele da espada, porque ficou presa. Mas você vê, ele não largou, ele continuou.
O maior problema da igreja não são aqueles conselheiros, ou eu diria, aqueles pregadores que têm uma língua só, que só sai dela aquilo que é ofensivo demais. Agostinho, falando sobre Pelágio, um dos grandes debates da igreja, ele diz: Pelágio sempre manteve uma vida moral justa e decente. Pelágio sempre foi um exemplo de pastor. E esse era o problema de Pelágio. Porque quando ele começou a ensinar as suas heresias fatais, Agostinho disse: mesmo em meio aos seus ensinos mortais e fatais, sua reputação de piedade séria era grande em toda a igreja. Ele continuou sendo um homem sério, comprometido, parecia ser alguém que realmente amava a igreja, mesmo quando ele estava ensinando as piores doutrinas. Ele era o grima. A Bíblia diz que essa então é a nossa batalha, e nós nos cansamos rápido dela. E a perspectiva bíblica, e quando nós somos chamados a entender tudo pela perspectiva bíblica, nós entendemos qual é a batalha da igreja. Hoje estão dizendo para nós que a batalha da igreja são 1000 batalhas. Mas qual é a batalha da igreja? A única batalha da igreja, a verdadeira batalha da igreja em todas as frentes. A Bíblia diz que Deus é a verdade, que o coração dele, ele é o autor da verdade, e diz que Satanás é o autor da mentira, o pai da mentira. E aí está a batalha, a verdade e a mentira. As mentiras de Satanás contra a verdade de Deus. E as mentiras de Satanás sempre estão buscando um acordo, porque o erro pode fazer acordos. Ou seja, o erro pode ceder um pouco, aceitar alguma coisa do cristianismo, mas o cristianismo verdadeiro não pode ceder nada, porque a verdade não pode ceder nada. Em João 8, 44, Jesus diz: ele é mentiroso desde o início, ele é o pai da mentira. E nós vemos o descortinar dessa batalha, e a anatomia de cada luta que você enfrenta todos os dias, e quando você ouve cada homem pregando, todos os dias, e quando você luta em seu próprio coração, e quando você ouve a sociedade à volta, a mesma batalha, graficamente mostrada em Gênesis capítulo 3, que é o capítulo que eu diria crítico da Bíblia. Ali nós nos mantemos firmes ou caímos, e ali é crítico por causa de tudo que acontece a partir dali. É o capítulo que narra a queda da humanidade, e Satanás nunca muda, não é? É o capítulo em que a humanidade inteira foi catapultada para a depravação total. Então imaginem a depravação total no coração do homem. Foi aqui nesse capítulo que a depravação total invadiu toda a humanidade e trouxe a morte, o juízo, o inferno. E ele começou com um conflito entre quem estava dizendo a verdade, porque essa sempre é a batalha, a verdade e a mentira. E quem está dizendo a verdade? O capítulo 13 de Gênesis, ele anda em torno da ideia: Deus está dizendo a verdade, Satanás está dizendo a verdade. E Eva decidiu que Satanás estava dizendo a verdade. É o que nós temos que decidir, é o que a igreja tem que enfrentar todo o tempo. Eva decidiu que Deus tinha mentido e que Satanás estava dizendo a verdade. Eu suponho que a maioria das pessoas, da raça humana, acham que acreditam nisso, acham que nós caímos, os cristãos, porque Eva comeu um fruto. Mas não é isso que aconteceu exatamente. A raça humana caiu porque Eva pensou alguma coisa, e o comer foi só o subproduto do seu pensamento. E Eva pensou que era Deus que estava mentindo, Satanás que estava dizendo a verdade. E essa mesma dicotomia está em cada púlpito, em cada pregação que você ouve, em cada escolha que você faz todos os dias da sua vida. Cada vez que você pensa qual é a missão da igreja do mundo, é aqui que está o problema. Nesse mesmo lugar, as pessoas que acreditam que a Bíblia é a verdade, às vezes não veem isso bem claro. As pessoas fogem de toda a suficiência bíblica, e o capítulo 3 de Gênesis nos mostra por quê. Porque você
tem dificuldades, apesar de tudo que você conhece e ouve, e porque nós temos sido cada vez mais levados para longe da verdade, pela insistência, não é, de conselheiros como o Grima, língua de cobra, que insiste em aos poucos dilapidar a verdade de Deus. Satanás nunca para. Há décadas e décadas atrás, a discussão era se o homem podia se divorciar. Há décadas atrás, os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, decidiram que o homem poderia se divorciar sem provar o adultério. Hoje nós estamos discutindo se os gays podem casar, porque aquilo nós já aceitamos completamente. O diabo não vai parar sobre o casamento e sobre nenhum aspecto. O que ele faz é insistir num ponto até que você ceda naquele. Logo depois ele passa para o próximo. Agora já tem países que estão dizendo: olha, se tudo que define o casamento é só o amor, então por que não casar um homem com 3 mulheres, se eles se amarem? É isso. Não vai parar. Não para nunca. Porque nós tendemos a, depois de um certo tempo, achar que aquilo que nós estávamos lutando lá no passado é normal. Então nós passamos para o próximo passo. Até que a gente é igual o Theoden, uma casca. E como o diabo faz isso? Isso é só um exemplo. Se você estudar Satanás em toda a Bíblia, você vai ver que Satanás não tem nenhuma consistência, ele é inconsistente. Os demônios são inconsistentes, Satanás é inconsistente, é impressionante. Ele não tem uma filosofia, ele tem 1000. O diabo parece totalmente inconsistente, ele só tem uma consistência, que você vê nunca mudar em Satanás: ele odeia a verdade. E os demônios, a mesma coisa. Eles mentem e eles enganam. Fora isso, não há nenhuma outra consistência. Toda a tragédia humana começa com uma mentira, e com a questão de nós acreditarmos se Deus está falando a verdade ou Satanás. Apesar de todas as evidências de que Deus diz a verdade e Satanás a mentira, nós continuamos, nós que somos a igreja, em dúvida, muitas das vezes, sobre quem está falando a verdade. É por isso que conselheiros como Grima, língua de cobra, pregadores, que em vez de pregar aquelas heresias óbvias, misturam elas, nos confundem tanto. Então no versículo 1 do capítulo 3, a serpente chega próxima a Eva e diz: Deus disse que vocês não devem comer de nenhum fruto que está no jardim. Aqui vai começar o debate. Nossa geração adora debater tudo. Nós gostamos de debater. Nós não percebemos que o primeiro pecado começou com um debate que não devia ter acontecido. Ele encontra Eva e ele começa a fazer perguntas. Elas parecem inócuas, parecem não maléficas, mas é algo progressivo. A primeira pergunta parece não tão grave, e quando nós abrimos, as pessoas dizem para nós hoje: nós temos que dialogar com o mundo, dialogar com a sociedade, nós temos que dialogar. A mesma coisa. De fato, Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore que está no jardim. Qual é a ideia por trás disso? A ideia é que aquilo que Deus diz pode ser debatido por nós. O que os crentes mais gostam hoje em dia é de debater a palavra de Deus. A primeira ideia da pergunta de Satanás é: o que Deus diz não pode ser debatido? É um ponto final? Deus disse que não e acabou? Será que nós não podemos abrir um diálogo a respeito do assunto? Conversar com pessoas inteligentes, mentes abertas. O que Satanás está dizendo é o seguinte: será que Deus disse isso mesmo? Não é assim que todo o erro entrou no coração da igreja? Nunca é assim, com uma pergunta que parece inocente: será que essa é a verdade mesmo? O que ele está tentando fazer? Satanás é ótimo em fazer isso. Ele está tentando introduzir na mente de Eva, e ele faz isso o tempo inteiro, que pode haver algo errado na proibição de Deus.
e que nós podemos de fato fazer uma reunião para debater aquilo que Deus disse. Isso é típico da nossa sociedade, da nossa cultura. E muitas pessoas dizem: olha, nós precisamos dialogar sobre a verdade de Deus com o mundo, sobre a pena de nós ficarmos irrelevantes. Esse era o papo dos liberais no início do século passado. Ou nós vamos dialogar com o mundo, ou o evangelho vai ficar irrelevante. Então ele disse: será que Deus realmente disse isso? Será que você não pode pensar um pouco a respeito de todas essas coisas? Essa é a primeira pergunta da Bíblia. Se você ler a Bíblia, não tinha havido nenhuma pergunta até esse instante na Bíblia. A primeira pergunta na Bíblia aparece questionando aquilo que Deus diz. A primeira dúvida, a primeira semente de que aquilo que Deus diz pode ser questionado por nós. É a primeira pergunta, pelo menos registrada, da história humana. E a primeira pergunta da história humana é: será que é assim? Será que nós não podemos abrir um diálogo a respeito do que Deus diz? Será que isso é errado? Será que isso é mal? Porque até então, no coração dos homens não havia dilema, só havia respostas. Tudo que Deus dizia, tudo tinha sido claro. Essa é a primeira pergunta projetada, e ela tem o objetivo de iniciar um caminho de dúvida, um caminho de questionamento na palavra de Deus. Essa é a essência do pecado, essa é a nossa luta. Nós somos tentados sempre a dialogar se a palavra de Deus deve entrar num debate ou não, e se nós devemos julgar aquilo que Deus disse ou não. E nós, como não queremos ser vistos como pessoas, sei lá, fundamentalistas, achamos que dialogar é muito bom. Então, é a primeira vez que a força espiritual mais poderosa do mundo, caído das trevas, é contrabandeada para a alma humana. E ela começa com uma simples pergunta e um simples diálogo, não é? Trata-se do pressuposto de que Deus pode não estar dizendo a verdade, e de que aquilo que Deus diz está sujeito ao nosso julgamento, que nós devemos pegar cada coisa que Deus disse e ver se aquilo está certo ou não, num debate aberto, sincero, porque o que Deus tinha dito era muito claro, como sempre é muito claro aquilo que Deus diz. Deus tinha dito algo absolutamente inconfundível, acima de qualquer debate. Deus disse assim, no versículo 16 e 17 do capítulo 2: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Algo pode ser mais claro que isso? Alguma doutrina bíblica é obscura? O nosso problema não é sempre porque vem alguém e diz: será que isso é razoável? A eleição é razoável? A expiação é razoável? A ira de Deus é razoável? A justificação é razoável? Será que nós não podemos falar um pouco a respeito disso? Então a serpente vem, Satanás, sutilmente, para fazer um julgamento. Ele e Eva iam julgar Deus, julgar o coração de Deus, julgar a mente de Deus, julgar as intenções de Deus. Nós podíamos imaginar onde isso vai acabar. E isso porque o homem estava no paraíso. Isso porque o homem não era como o homem caído é. Então será que Deus realmente disse que você não pode comer? Será que foi isso? A implicação que segue-se a isso é claro. Por que Deus colocou essa restrição? Você nunca parou para pensar nisso aqui no paraíso? Será que vocês são tão fechados que vocês nunca pensaram por quê? Qual é a razão? Por que Deus fez isso? Por que Deus é tão estreito? Não é a reclamação das pessoas na igreja dos nossos dias? Por que o evangelho é tão estreito? Por que ele não pode ser um pouco mais largo? Por que ele não pode ser mais dialogal? Por que Deus quer limitar vocês? Essa era a questão dessa pergunta que parecia inócua. Deus não quer que vocês sejam livres? Vocês não devem ser livres? Deus não é a favor da liberdade? Vocês não suspeitam então de um Deus assim? Será que vocês não param para pensar um pouco, para pensar a respeito dessas coisas? Pensar não faz mal. Por que Deus não quer que vocês façam isso? O que parece de bom e não comer isso?
Agora, se você se sente bem e esse fruto parece gostoso, por que não ir em frente? Se isso lhe dá prazer, lhe dá alegria, lhe dá satisfação, se isso traz liberdade, por que Deus está limitando você? É isso. Parecia uma pergunta simples. Essa é a pergunta que nós ouvimos nos púlpitos, não nos púlpitos que pegam aquelas heresias terríveis, mas naqueles que têm línguas de cobra, bifurcada. E você percebe que na questão, Satanás perguntou: olha, vocês não podem comer de árvore nenhuma. Ele mostrou um Deus bem estreito, está tudo proibido, a proibição é tão grande, tão extensa, mas a sugestão é sutil. É óbvio que Eva sabe que a proibição não é geral, mas ele quer dizer: Deus mexe com as liberdades de vocês, Deus restringe vocês, Deus é muito estreito. Hoje diriam que Deus, não podiam dizer porque era, né? Mas hoje diriam que tem uma mente medieval, atrasada, estreita demais. Olha, vamos ser sinceros, Deus parece até meio cruel, porque não há nenhuma razão para vocês não comerem isso. Assim restringindo vocês, tirando o prazer de vocês, tirando a satisfação de vocês. Vocês nunca pensaram na possibilidade disso ser crueldade? De não ter uma boa intenção por trás disso? Então agora está um homem e um anjo caído julgando Deus, julgando a intenção de Deus, se ele é bom, se ele é mau, se ele diz a verdade, se ele não diz. Sabe, esse mundo não é perfeito, Deus não fez um mundo perfeito, e se o mundo é perfeito, essa árvore também é perfeita. Se essa árvore é perfeita, por que nós não podemos comer dela? Por que não comer? Por que Deus faz essas coisas? Porque Ele está sempre limitando desnecessariamente, Ele está estragando o prazer. Então Satanás planta o pensamento na nossa mente de que Deus é estreito, de que Deus limita a nossa vida. Então nós começamos a achar que não há nada demais nós vivemos uma vida não tão estreita, não tão limitada, num Deus que restringe, um Deus cruel. Deus, no mínimo, é menos que bom, porque bom ia deixar vocês fazer o que vocês quisessem. Então ele, o diabo, Eva não sabia que ele era o diabo ainda. Ele não, ele é bom, porque ele é dedicado à nossa liberdade. Ele diz assim: vocês têm livre-arbítrio, vocês são livres, a escolha de vocês, a felicidade de vocês é que importa. Então a cobra semeou todas essas coisas com algumas perguntas, com um breve diálogo. Você não pode imaginar um pastor pregando hoje. Eu posso, eu ouvi essa semana alguém dizendo: eu não posso acreditar que um Deus de amor proíbe alguém de comer um fruto. Não posso acreditar nisso. Qual é a razão de um Deus de amor fazer uma coisa dessa? Deus de amor não faz isso. Deus de amor não é assim. Deus de amor não nos restringe. Por que Ele faria isso? Então Satanás planta em sua mente, na mente de Eva, a possibilidade de que Deus tem uma falha em seu caráter, de que Ele seja inseguro, de que Ele tenha medo, que a bondade de Deus é suspeita. No fundo Ele está com medo de que alguma coisa aconteça, quando vocês descubram que Ele é estreito, Ele tem medo. Então no versículo 2 a mulher dá uma defendida em Deus. Não pense que defender Deus, nesses termos, pode gerar algo bom. E disse a mulher à serpente: não foi assim que ele disse, você também está exagerando. Então você vê, quando ela abre o diálogo, ela já está discutindo o seguinte: se Deus é muito estreito ou pouco estreito, mas que Ele é estreito, nós já chegamos a um acordo. Ele é estreito. Agora, não é que Ele é tão estreito como você está dizendo, que Ele não deixa nada, Ele deixa algumas coisas. Ele não disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. No dia que comer, vocês vão morrer. Não é que nós não podemos comer de nada. Deus não é tão estreito assim. Deus não é tão restritivo. Realmente Ele é restritivo, mas é apenas de uma coisa, entre todas as outras coisas. E ela disse assim: não comereis e nem podereis tocar. Como nós sabemos, Deus não tinha dito isso. Ela diz: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse isso, não é? Mas ela
ela deu uma estreitada a mais em Deus. Não devemos comer, não devemos tocar. Ela atribuiu algo a Deus que Deus não disse. Mas Eva já decidiu pela estreiteza de Deus. Você não pode sequer tocar. Realmente, nessa área aí, Deus restringe mesmo. Não conseguimos entender por quê. Eu realmente não tinha nem conversado com meu marido a respeito disso ainda. Mas Satanás já conseguiu o ponto. Eles já estão debatendo quão estreito Deus é, quão suspeito é o seu caráter, por que Deus não deixa eles serem livres. Então, é apenas uma árvore, mesmo assim Deus não deixa vocês tocarem. O que Eva devia ter feito? Ela devia ter defendido Deus, a honra de Deus. Ela conhecia Deus, ela conhecia a perfeita bondade de Deus, que a bondade de Deus não está refém dos nossos debates, que a ordem de Deus não está, ela tinha uma ordem clara. Não é difícil defender a verdade. Por que a nossa geração não consegue defender a verdade? Não é porque é difícil, como não era difícil para Eva. Defender a verdade para Eva não era algo difícil. Ela sabia claramente o que Deus tinha dito e ela podia confrontar assim. Ela deveria ter suspeitado, mas não. A sua resposta é parcial. Não podemos comer, não podemos tocar. Ela já tinha comprado a ideia da estreiteza de Deus. Não é assim o processo do mundanismo, da licenciosidade? Deus é muito estreito, alarga um pouco isso. E isso é o resultado da nossa mente aberta, da nossa mente não cativa a verdade. Eis a questão de o apóstolo Paulo dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, todo esse tempo, toda a vida. Ou seja, ou você confia sem reservas na palavra de Deus, ou você já perdeu o ponto. Quando você acredita que alguma coisa da palavra de Deus pode ser realmente negociada com o mundo, com esta geração, você perdeu o ponto. Quando você não acredita mais na verdade de Deus como a fonte da alegria plena e do deleite pleno, então o debate começa. O debate não começa antes, porque antes não há debates. Um coração que se deleita em Deus não debate sobre o caráter de Deus, sobre a santidade da sua ordem, sobre o direito que ele tem. O debate começa quando a desconfiança já ganhou um lugar. E isso é disso que a queda veio. Ela veio quando Eva pensou: Deus é muito estreito, Deus está retendo algo bom, eu acho que esse fruto não é mau, é bom, e não há nenhuma razão, eu não consigo ver a razão pela qual isso não é vetado a nós. Então a palavra de Deus foi julgada, e ela já foi julgada como inaceitável, por duas criaturas que resolveram debater o Criador. Algo tão comum hoje. Deus nos limita, a palavra dele é limitante, é desnecessária, então a queda aconteceu. Como eu disse, Satanás é inconsistente em tudo, menos nisso. Satanás só tem interesse contra a verdade de Deus. As pessoas são tolas em pensar que Satanás tem outro interesse. Nós vemos que Satanás pode levar um homem, sei lá, a ser egoísta e ganancioso, ou acreditar que dando dinheiro aos pobres vai ser salvo. Não importa. Ele não é consistente, mas ele sempre ataca o mesmo ponto: a verdade e o caráter de Deus. Então ele foi para o segundo passo, o segundo passo do debate. O primeiro passo foi: você tem o direito de julgar a palavra de Deus. Foi isso que Satanás estabeleceu no primeiro parte do diálogo dele com Eva. Cada um de nós tem o direito de julgar o que Deus diz e chegar a um veredicto. Esse foi o primeiro passo. Você pode ver se o que Deus está dizendo está certo ou está errado. Ele é estreito, desnecessariamente estreito e restringente. Então Eva já tinha chegado a essa conclusão. Então vamos para o segundo passo. É o passo que aponta para a falha do caráter de Deus, porque se Deus ordena algo desnecessário, então há uma falha no seu caráter. Se nós acreditarmos que o que Deus ordena não é para o nosso deleite, é porque ele tem uma falha no caráter dele, então nós chegamos aí. Então Satanás diz no versículo 4: vocês não vão morrer. Se isso é verdade, depois que se estabeleceu que Deus tem uma falha do caráter, nós podemos passar para o segundo passo,
Satanás está diretamente chamando Deus de quê? De mentiroso. Porque Eva tinha dito, o que Deus tinha dito no capítulo 2, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Agora Satanás diz diretamente, certamente vocês não vão morrer. Ele está dizendo o seguinte, Deus mentiu. Deus disse que se você comer você vai morrer, mas Deus é mentiroso. Eu digo a verdade para vocês, não Deus. Não é o que nós ouvimos. Por quê? Eu imagino como Satanás tem o mesmo argumento a vida toda. Porque um Deus de amor não pode matar pessoas por causa de um fruto. Um Deus de amor não age assim. Será que você acredita realmente que um Deus de amor ia matar? Ele só queria assustar vocês, mas no fim, eu vi um pastor desses com língua bifurcada essa semana, que critica toda misticismo e teologia da prosperidade da nossa geração, dizendo, olha, eu acredito no inferno. É o grima, língua de cobra, mas eu acredito que ele está vazio. Por quê? Por causa do amor de Deus. Pastor aqui do Brasil, famoso, muitas pessoas acham porque ele tem uma língua assim bifurcada, né? Ou seja, está dizendo, eu não acredito na Bíblia exatamente. Ele não menciona a Bíblia, porque como mencionar a Bíblia e afirmar isso? Mas ele cita a carmelita francesa Teresa de Lisieux, uma carmelita da Igreja Católica. Ele cita ela. Eu acredito igual a ela. E assim vai. Satanás tem 1000 fantasias. Não posso acreditar. Eva pensou junto com Satanás que se eu comer isso, Deus vai matar todo mundo. Porque Deus é amor. Deus de amor não faz isso. A mensagem sempre é a mesma, não acredita em Deus. Deus não diz a verdade. Deus é mentiroso. Você não vai morrer. Não há julgamento, não há consequências se você comer. Ele fala isso, mas só para assustar vocês. Você não pode confiar em Deus, em que Ele diz a verdade, que Ele sempre cumpre o que Ele diz, porque Deus é desnecessariamente estreito. Deus tem um caráter falho. Ele é fundamentalista. Ele limita a alegria, Ele tira a liberdade. Eu não, eu dou a liberdade. Foi esse o texto que nós lemos no início, 2 Pedro 2,19. Prometendo-nos liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Ele está falando sobre líderes da igreja. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. E o pecado sempre oferece isso a nós, não é? A liberdade. Vocês não vão morrer. Então Deus diz que nós vamos morrer. Mas alguém diz, essa mensagem é muito dura, muito restritiva. É óbvio que não vai morrer. É óbvio que você pode viver uma vida como Deus diz que não deve viver. É óbvio que pode haver um acordo. Você não pode confiar em Deus. Deus é legalista. É legalismo. Dizer que não pode comer um fruto é legalismo. Dizer que Deus vai é puro legalismo. Ele assusta vocês não vão morrer. Se libertem dessas restrições. Acreditem no amor de Deus. Acreditem que você é livre para ir em frente, que não há escravidão nenhuma nem morte. Essa é a metáfora da nossa sociedade. Eu estava vendo a campanha da Ford, e a campanha assim impactante, com música, né? Não há regras. Nossa sociedade adora isso. Não há regras. Nós somos livres. E outra campanha do Outback, não é? Faz aquele bife gostoso. E o slogan da campanha era sem julgamento e sem consequências. Isso parece novo. Poxa, a propaganda do Outback, bem bolada, sem julgamentos e sem consequências. Mas é isso que o diabo diz para Eva. Você não vai morrer. Sem julgamento, sem consequências. Isso é antigo, não é? Essa é a mesma propaganda. E, no entanto, é muito contemporâneo. Você ouve isso no mundo, você ouve isso na igreja. Sem consequências. Você pode viver da maneira que você quiser viver. A Bíblia diz coisas que nós não precisamos levar a sério. Não acredite. Acredite só em algumas coisas. Por que Deus limitaria a sua liberdade? Um Deus assim não se pareceria com um Deus de amor. Mas olhe para os cemitérios, queridos. Olhe para todas as criancinhas morrendo. Deus não estava mentindo. Todos nós convivemos com a morte.
Nós ainda acreditamos na coisa que se Deus é amor, desobedecê-lo não vai ter consequências terríveis. Vá para o hospital agora. Vá para a UTI de idosos, mas vai para a UTI de crianças. Olhe para tudo que o homem vive e veja se Deus não estava dizendo a verdade, que no dia que o homem comesse ele ia morrer. Vê se apelar para o amor resolve. Vê se não era fato de que Deus nunca mente e de que Deus jamais deveria ser objeto do nosso debate, porque Ele sempre cumpre o que Ele diz. Então, se um Deus faz isso, Deus não seria amor. Satanás diz: eu sou amor, porque eu deixo fazer vocês o que vocês quiserem. Para mim, tu não podia comer tudo. Eu te amo, Deus não te ama. Sem julgamentos, sem consequências. A questão, então, vem à mente de Eva. Ora, se é desnecessário, então por que Deus faria isso? Você vê, tudo começou com a primeira pergunta na Bíblia, mas ela vai em frente. Por que Deus agiria assim? Quando alguém mente para nós, alguém tem alguma intenção. E se Deus mentiu, então Deus tinha uma intenção. Se Satanás começasse logo com essa pergunta, ela não ia aceitar, mas agora ela já está debatendo isso. Por quê? Porque Ele tem medo de vocês. Porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Está vendo? É tudo por ciúme, insegurança e medo. Agora, Deus já é mentiroso, já é mau caráter, já é inseguro, já quer o mal do homem. Na verdade, Deus fez essa lei pensando no bem dele, porque senão vocês podiam tomar o lugar dele, e ele estava com medo. Então ele fez essa lei para restringir vocês. Ele está mentindo: vocês não vão morrer, vocês vão ser como ele é. Essa é a estratégia de Satanás. Ele já tinha estratégia para isso desde o início, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Além de não morrer, é por causa disso que ele falou isso. E vocês vão ser como Deus. Ele não quer que você coma, porque você não vai morrer, porque você vai ser como Ele. E porque Ele não te ama, Ele ama Ele mesmo, ama a posição dEle. Um Deus de amor não criaria o inferno, nem a morte. Ele faz isso só para assustar vocês. Vossos olhos vão ser abertos e vocês serão como Deus. Queridos, Satanás está dizendo: Deus odeia a competição, Ele tem medo. Ele pode dizer: eu estive lá, Deus ficou com medo de mim também, da concorrência comigo. Mas você vê eu aqui, não aconteceu nada. É isso. Sinceramente, o sermão de Satanás não parece um sermão relevante? Sem julgamento, sem consequências. Deus é amor, não haverá morte. Vamos debater o que Deus diz, vamos julgar o que Deus diz. Deus não é restritivo. Poxa, a nossa sociedade ia adorar esse sermão, e adora. Deus não pode ficar irado, não é possível que Ele fique irado por causa disso. Ele tem um pouco de ciúmes. Então Eva comeu. Você vê, a questão não é comer. Comer é só a expressão de toda essa crença a respeito de Deus, do caráter de Deus. Deus é mentiroso, Deus é inseguro, Deus é restritivo, Deus tem medo da competição. Então Eva despojou Deus da sua glória. Eva chamou aquele que é luz, em quem não há treva alguma, de um ser mentiroso, inseguro, restritivo, que proibiu ela de comer, não por um bom motivo, mas só porque ele tinha medo. Então ela não confiou no que ele disse, ela não confiou no seu caráter, ela blasfemou contra Deus, então ela comeu. Comer é só a evidência de que na sua mente, Deus era esse ser vil para ela, e Satanás não. Deus mentiu, eu não vou morrer. Satanás está dizendo a verdade, Deus está dizendo a mentira. Ainda bem que eu participei desse debate, porque antes de participar desse debate com o Satanás aqui, eu estava no paraíso há um tempão, igual um bobo, eu não percebia nada, todas essas coisas a respeito do caráter de Deus. Agora eu vou ser livre, não tem nada mais relevante. Que relevância há em não comer um fruto? Então foi a convicção de que Deus era mentiroso,
e de que ele era, se ele fosse amor, ele não faria o homem morrer. É isso que Nietzsche chama do que nós vivemos, a moralidade da multidão. A multidão fala, olha para o seu coração, para os seus desejos, e chega a uma conclusão, que Deus é motivado pelo egoísmo. É por isso que o homem está em guerra com Deus. É por isso que a Bíblia fala sobre animosidade. Assim o pai da mentira derrubou toda a raça humana. E o diálogo do diabo sempre é o mesmo. Ele usa pastores, como ele usou uma cobra, para dizer para nós. Essa é a diferença. Quando o diabo vem com a sua face mais, ele não é tão perigoso, mas uma pessoa que combate vários erros e que no final diz que acredita que o inferno está vazio, é muito mais sutil. Que semeia liberalismo, que dá uma ideia de que sempre essa ideia de entre ajudar o pobre e a pornografia. Ajudar o pobre é muito mais grave não ajudar o pobre do que a pornografia. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte: ou a Bíblia é verdadeira ou não é, ou o que Deus disse era verdade ou não era, ou era a verdade acima de debates ou não é a verdade. Você não pode estar numa posição no meio termo. Outro dia eu vi alguém dizendo: olha, nós estamos comprando a agenda americana. Mas por quê? Eu pensei, o cara vai mencionar um texto bíblico. Não, o negócio é o seguinte: nos Estados Unidos não tem a pobreza que tem no Brasil. Então lá eles se preocupam com o aborto, com o homossexualismo. Mas nós temos a pobreza, não podemos pensar em aborto e homossexualismo. Não é ótimo isso? Não parece uma língua bifurcada? Não parece alguém querendo me convencer de que não é a verdade de Deus que define? É a mentalidade americana? O aborto e o homossexualismo é pecado porque Deus disse. Não importa o que está acontecendo nos Estados Unidos, não importa o que está acontecendo em lugar nenhum do mundo, em nada importa. Agora, importa sim, porque esse é um problema, se nós queremos a aprovação da sociedade. O que acontece conosco não diz nada a respeito disso. O Antigo Testamento afirma que ele é a palavra de Deus, o Novo Testamento afirma que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Jesus disse que não vai cair nem um tio de toda a lei, diz que vão passar a terra e os céus, mas as minhas palavras não vão passar. É isso que a Bíblia diz. Você pode dizer que ela é uma mentira, você pode dizer que ela é só meia verdade, mas não há meio termo. Ou você está, como Eva acabou ficando, do lado da serpente ou do lado de Deus. Não havia meio termos. Quando você acredita que Deus é mentiroso, acabou. Então naquele dia a pedra foi removida da base da montanha, a avalanche caiu por toda a humanidade. Olha para a tua família, a morte é real ou não? Adianta diante do caixão dizer que um Deus de amor não mataria um homem por causa do pecado? Sem ter tempo para olhar todas essas coisas nas Escrituras, você vê que quando Satanás veio para Jesus, veio com as mesmas coisas. Deus não disse que daria ordem aos anjos a seu respeito? Vem ele com as perguntas, sempre é isso, é sempre assim. Mas você vê como Jesus fez diferente. Mas ele disse, como quem diz, nós não vamos julgar o que Deus disse. Deus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não está em discussão. A estratégia de Satanás tem sido a mesma desde todo o tempo. Ele usa falsos mestres, falsos apóstolos, enganadores. Agora, o diabo faz algo muito interessante. Ele usa o falso mestre do liberalismo para condenar o falso mestre da teologia da prosperidade. E aí te convence que você tem que escolher um dos dois. Ó, esse cara aqui se condena aquele lá. Ou seja, ele diz, você tem que escolher entre um ou outro, para que você escolha o mal de qualquer maneira. Então, essencialmente, enquanto Satanás não estiver no lago de fogo para sempre, enquanto ele estiver rugindo como leão, procurando a quem tragar, tudo que ele faz sempre é lançar desconfiança sobre o que Deus diz. Só nisso o diabo é consistente.
Então o primeiro problema da igreja é o fogo amigo. O problema da igreja é o púlpito da igreja. E eu diria que não é aquele púlpito que prega as coisas mais terríveis, mas é aquele púlpito que condena as coisas terríveis e junto com isso semeia liberalismo, mundanismo e todas as outras coisas. Por que o fogo amigo é mais perigoso? Porque você leva o tiro pelas costas das suas tropas e você não fica preparado para as suas tropas. Quando você está numa guerra, você está prestando atenção no inimigo. Você não presta atenção nos seus amigos, supostamente, que estão junto com você. Então é óbvio que o fogo amigo é sempre mais perigoso. E é isso que está acontecendo todos os dias. Então eu estava lendo essa semana um pastor dito reformado escrevendo sobre a insuficiência das Escrituras. Aí você pensa, vou ler, né? E ele chamou a atenção da insuficiência das Escrituras sobre o casamento. A Escritura é insuficiente. E ele é dito reformado. Ele diz, não, a Bíblia é a verdade, mas ela não é suficiente para tudo. Então ele diz assim, considerando que a Escritura nos ensina que o casamento é um compromisso vitalício, a Escritura não é manifestadamente suficiente para fazer a pessoa atingir esse fim. Ou seja, a Escritura diz que você tem que ficar casado para sempre, mas ela não sabe fazer como ficar casado para sempre. Se você quiser ficar casado para sempre, não procure na Bíblia, vai procurar em outro lugar, porque ela não tem todas as respostas para isso. Ou seja, ela não é suficiente para te ensinar essa firmeza que ela propõe. Então ele diz, esse pastor, em Efésios 5, Provérbios 29, há algumas coisas sobre o casamento, mas não é suficiente para fazer um casamento feliz, nem bem sucedido, aquilo que a Bíblia diz. Você vai ter que ir para outros lugares. Ele diz, durante muitos anos na minha vida, eu acreditei que a Bíblia era suficiente para isso. E agora eu acho que a Confissão de Westminster está errada quando ela diz que todo o conselho de Deus, que é a palavra de Deus, é suficiente para todas as coisas necessárias para a sua glória, a salvação do homem, a fé, a vida, ou é especialmente declarado nas Escrituras, ou pela inferência de tudo que ela diz, é óbvio, suficiente para governar todas as coisas e nos encaminhar na verdade de Deus. Ou seja, apesar da Bíblia não falar a respeito da internet, tudo que ela ensinou é suficiente para você saber mexer na internet sem que Deus seja desonrado. É o que a confissão está dizendo. Ele disse, eu descobri que isso não é verdade, depois de anos, eu acreditava nisso mesmo. Agora você fica perguntando, como é que ele chegou a essa conclusão? Não é? Quando ele diz isso, da onde ele tirou isso? Aí ele responde, de uma pesquisa. E você pensa, de uma pesquisa? Como é que alguém chegou à conclusão de que a Bíblia não é suficiente baseada numa pesquisa? Que pesquisa é essa? Que define a palavra de Deus? Mas foi uma pesquisa que ele disse, é uma pesquisa. E a pesquisa diz o seguinte, que o mesmo número, o mesmo percentual de divórcio existe no mundo e entre aqueles que são regenerados, os que nasceram de novo. E olhando isso, eu cheguei à conclusão então, que o fato de você ser regenerado não melhorou nada do casamento, porque teve a mesma percentual de divórcio. É boa pesquisa. Não é? Essa é a estatística. 25% de quem não era regenerado, segundo a pesquisa, se divorciava. E 25% de quem nasceu de novo também se divorciava. Aí quando você vai olhar a pesquisa, primeiro você pergunta assim, mas esses 25% que se dizem regenerados, que se divorciaram antes de serem regenerados ou se divorciaram? Não, isso a pesquisa não perguntou. Não, isso já invalidou a pesquisa. Porque é óbvio que o cara é divorciado, mas ninguém perguntou se ele se divorciou antes ou depois. Então, mas tudo bem, nós vamos pular isso que já deixou a estatística inútil. Vamos considerar que 25%. Então ele descreve a pesquisa, explica a pesquisa, e quando nós vamos ler, esse é o problema, sabe? Nós temos pesquisas sobre sexo entre os evangélicos, pesquisas a respeito de tudo, e aí depois as pessoas querem normatizar as coisas pela pesquisa que eles fazem, não é? E o que nós dizemos é que nós não acreditamos na pesquisa, e alguém logo fica assim, não, mas é uma pesquisa. Então nós queremos ver as estatísticas.
Porque as pesquisas são muito estranhas. Por exemplo, a última pesquisa diz que quase 50% dos americanos nasceram de novo. Você acredita? Que metade dos Estados Unidos é regenerado? Vivem para a glória de Deus? É a pesquisa. Então, a primeira pergunta nossa é o seguinte: como a pesquisa definiu quem nasceu de novo? Porque se a pesquisa diz isso, ela tem que ter. Aí, você lê lá na pesquisa que definiram quem nasceu de novo com duas perguntas. Que pergunta foi essa? Primeiro, se o cara aceitou a Jesus como seu Salvador. Se o cara falar que sim, então ele já está no lado da pesquisa daqueles que são regenerados. Mas não foi assim uma coisa tão simples. Eles fizeram uma outra pergunta: se a pessoa acredita que vai para o céu ou para o inferno. E se a pessoa diz que foi para o céu por causa de Cristo, então ela é regenerada. Ou seja, essa é a definição de regenerado que eles usaram. Agora, no Brasil quase todo mundo é regenerado, porque quase todo mundo acha que vai para o céu. E todo mundo acredita em Cristo. Então nós vivemos num país de regenerados. Aí agora nós vamos chegar à conclusão, por causa de como os brasileiros vivem, que a Bíblia está errada. Então é óbvio, aceitar Jesus se tornou um clichê evangélico. Não acreditar que vai para o céu, para o inferno também. Nem Eva acreditou que ia morrer se comesse o fruto. Todo mundo acha que vai escapar. Essa definição coloca todo mundo junto: católico, evangélico, ortodoxo grego, todos eles acreditam em Cristo e acreditam que quando morrer vão para o céu. Então o que nós respondemos é o seguinte: essas pessoas não sabem o que é nascer de novo, não sabem nada a respeito. A pesquisa é um lixo. Mas um monte de cristãos, pastores, ministérios se baseiam nela. E as pessoas ficam furiosas. Aí você vai continuar lendo a pesquisa entre os regenerados, porque a pesquisa ficou fazendo perguntas dos regenerados. E aí a gente descobriu algumas coisas muito interessantes. Sabe? Que entre esses regenerados, 45% achava que Satanás não é um ser vivo. Ele é só um símbolo do mal. Eles são regenerados. Eles acreditam. Essas pessoas não acreditam na Bíblia. E mais, 34% acredita que se um ser humano for bom o suficiente, o seu lugar é o céu. Essas pessoas nunca ouviram nada sobre o Evangelho. O Evangelho é exatamente a negação de que alguém pode ser bom e ir para o céu. Essa é a pesquisa que fez o cara chegar à conclusão de que a Bíblia estava errada. Um grande pastor. E essas pessoas nasceram de novo, segundo a pesquisa. 28% dessas pessoas regeneradas que se divorciaram dizem que quando Jesus viveu no mundo, ele cometeu pecado como nós. Elas acreditam nisso, que Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, pecou enquanto andou no mundo. 15% disseram que quando Jesus foi crucificado e morreu, ele não voltou à vida física. Ele voltou, mas sei lá, uma espécie de fantasma. Essa pesquisa é um absurdo para ser a base para qualquer pessoa que diz ter lido a Bíblia, acreditar nela. 26% das pessoas, entre aqueles que são regenerados, que acreditam que não importa a fé que você tenha, se você for sincero, no final você vai ser salvo. Essas pessoas nasceram de novo. Essas pessoas, será que já ouviram um sermão na vida que pregou a verdade? O que nós podemos dizer é que essa estatística é inútil, como nós já sabíamos desde o início. É óbvio que pessoas verdadeiramente regeneradas não vivem como o mundo. Então, por que você mudaria a sua visão da Escritura? Nenhuma pesquisa sobre nenhum aspecto devia nos dar nossa opinião a respeito da Escritura. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então você nunca se baseia numa pesquisa, nem nos homens, nem nas suas próprias ideias. Um Deus de amor não faria bilhões e bilhões serem enterrados e enterrados, velhos, crianças, porque alguém desobedeceu a Ele. Mas essa é a história bíblica. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus de amor não jogaria a sua ira sobre o seu filho, mas é isso que a Bíblia diz que fez.
Então a questão nunca é sairmos da Bíblia para encontrarmos. Se nós olhássemos, a pobreza não é combater o homossexualismo e o aborto, isso é uma maluquice. Não há violência maior do que o aborto, é aquilo que mata mais seres humanos. Nenhuma guerra junto com nenhuma praga matou mais seres humanos do que o aborto. Isso é fogo amigo. E eu li uma pesquisa sobre casamento, mas tem pesquisa sobre sexo, sobre moralidade, sobre qualquer coisa, que depois norteiam as pessoas e norteiam a igreja. Nós não seguimos pesquisas, nós seguimos a palavra de Deus, nós não nos importamos. Qual é o critério? Você vê um monte de pessoas dando 1000 opiniões. Qual é o critério? Como elas julgaram? Hoje as pessoas dizem, você tem que ser relevante. E qual é o critério que elas usam? O politicamente correto. O que é politicamente correto? Nós podemos pregar e vai ser relevante. O que não é, não. Ou seja, o que nossa geração definiu ser politicamente correto, o Deus da eternidade tem que submeter sua verdade a isso. Então o que determina a verdade de Deus agora? É se ela encaixa ou não no politicamente correto. Então, a igualdade do ponto de vista não bíblica entre mulheres e homens, falar a respeito de que o homem e a mulher têm um papel diferente, não é politicamente correto, então isso não pode ser mais a verdade. A homossexualidade como estilo de vida alternativo, dizer que isso não é certo, não é politicamente correto, então nós não podemos dizer. O ativismo ambiental, você tem que abraçar todo ele, ou então isso não vai ser politicamente correto. Então a missão da igreja agora é defender o ovo da tartaruga. Enquanto a igreja tem que aceitar que o feto humano não é um ser humano, ele tem que aceitar que o ovo da tartaruga é uma tartaruga. Isso é contraditório, mas nós temos que aceitar, porque isso é politicamente correto. Então nós falamos sobre os direitos dos animais, os direitos das minorias. Só Deus e a verdade não tem direito nenhum no nosso mundo, ele foi banido. E assim a Bíblia vai se enquadrando, o diabo não tem pressa. Como nós estávamos falando, ele destrói o casamento. A batalha lá, décadas atrás, era sobre divórcio, hoje é sobre casamento de homem com homem, mulher com mulher. O que vai ser daqui a 20 anos? Se nós podemos casar com bichos? Se podemos viver casado em grupos? Nunca para. É assim. Cada vez algo é pressionado, cada vez mais. Nós temos o teísmo aberto agora. Deus não sabe o futuro. Agora, isso sempre vem de uma língua bifurcada. A pessoa diz assim, nós temos que salvar a reputação de Deus. Muitas coisas acontecem no mundo que são ruins. Se você falar que Deus está no controle de tudo, e Deus vai ficar com uma má reputação. Era o que o diabo falou para Eva. Se você acreditar que Deus vai matar todo mundo por causa de uma fruta, sinceramente, você está pensando que Deus é o quê? Deus é amor. Não duvide do caráter dele, de que ele não vai fazer nada. Ele não faz nada, ele é bom. Só que é bom do jeito que Satanás define bom. Então, para livrar Deus, ou seja, parece uma boa causa. Você diz, Deus não sabe o futuro. A Bíblia diz, em Isaías 46, 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde da antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Mas alguém diz, não. Se você falar sobre o inferno, isso é politicamente correto, as pessoas vão ter uma ideia horrível de Deus. Eu acredito no inferno, mas acredito que ele está vazio. E o mundo diz, isso é relevante. Ou então, eu acredito no inferno, mas nunca vou falar a respeito disso. Eu não. Esta é uma negação da soberania divina. Mas você vê, a ideia é de que isso é uma boa estratégia para o mundo ver Deus bem. Mas isso não é novo. Essa é uma heresia do século XVI, de um homem chamado Socino, falso Socino, nasceu em 1539. Ou seja, quando ele nasceu, Calvino ainda estava pregando. Mas ele já começou a pregar isso, na época da Reforma. Nada disso é novo, como nós vimos lá no Paraíso. Falso Socino, ele só acreditava na Bíblia naquilo que ele acreditava. Naquilo que ele achava que não era muito legal, ele não acreditava. Ele achava que não era aceitável. Então, falso Socino acreditava no livre-arbítrio absoluto dos homens.
Só que os filósofos gregos diziam que para o homem ser livre, ele tinha que estar completamente fora do controle dos deuses. E que a liberdade envolvia até o conhecimento. Então, Socino diz: Deus não conhece o futuro, senão nós não somos livres. Isso no meio da reforma. Enquanto estava sendo defendido o sol e deu glória, já tinha homens no meio da igreja pregando essas coisas. Nada é novo. William James, em 1942 até 1910, pregou a mesma coisa, que o homem é radicalmente livre e Deus é finito. Porque para o homem ser radicalmente livre, como ele está dizendo, Deus tem que ser finito mesmo. Deus não pode conhecer o futuro. E os socianos, como eles não queriam tirar o nome de onisciência de Deus, eles disseram o seguinte, e a mesma coisa que o teísmo aberto diz: o negócio é o seguinte, não é que Deus não é onisciente, é que o que você vai decidir ainda não aconteceu, então Deus não pode saber o que não aconteceu, o que você ainda não decidiu. Então, ele não sabe, as decisões das criaturas, ele não sabe. As implicações disso é que Deus se torna só um homem mais poderoso do que nós. Só que a Bíblia é cheia de profecias sobre tudo que envolve todas as coisas. A morte de Cristo, por exemplo, envolve a maldade dos seres humanos, a pior maldade, a crueldade da multidão, a crueldade do Império Romano, a crueldade dos líderes, e tudo aquilo foi determinado antes da eternidade. Jesus só nasceu em Belém porque o imperador decidiu que ia haver um censo, mas tinha dito que ele ia nascer em Belém. Todas as profecias se cumpriram, mais de 300 a respeito de Jesus. A traição por um amigo de família, Salmo 41:9, os discípulos que o abandonaram por terem se sentido ofendidos, Salmo 31:11, as falsas acusações, Salmo 35:11, o silêncio de Jesus diante de todos os juízes, Isaías 53:7, a sua inocência aprovada, Isaías 53:12, a inclusão de Jesus entre os pecadores, Isaías 53:12, a crucificação de Jesus, Salmo 22:16, o escárnio de todos os pecadores, o pecado dos pecadores, o deboche, Salmo 109:25, o insulto do descrédito, Salmo 22:7-8, a disputa por suas vestes, Salmo 22:18, a oração por seus inimigos, Isaías 53:12, o abandono de Deus, Salmo 21:1, a entrega do seu espírito nas mãos de Deus, Salmo 31:5, os ossos deles não sendo quebrados, Salmo 34:20, o enterro na sepultura de um homem rico, Salmo 53:9, e nós podíamos continuar, e nosso tempo acabou. As pernas deles não foram quebradas, segundo João 19:36, para quê? Para que se cumprissem as escrituras que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. É sempre assim. Os discípulos ficaram atônitos ao ver o túmulo vazio. A Bíblia diz que por quê? João 29, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Durante a vida de Jesus se cumpriram 332 profecias sobre a vida dele. É uma impossibilidade matemática isso. A probabilidade é 1 sobre 840, com 97 zeros depois do 840. É simplesmente inacreditável. Mas agora, as pessoas que pregam isso, e são homens que são assim, ataca a teologia da prosperidade, semeia um pouquinho dessas doutrinas. Essas pessoas dizem: nós não somos como os socinianos. Por que não? Porque nós não negamos a divindade de Jesus como eles negavam. Como não? Os caras estão negando que Deus lá no céu é Deus. E se Deus lá do céu não é Deus, o Deus que andou na terra também não é Deus. Você está dizendo que Deus no céu não é Deus, então Deus na terra não é Deus. É óbvio que você está atingindo, é óbvio que você abandonou. Então nós devemos lembrar sempre, todos os dias, nas nossas batalhas internas, na nossa relação com o mundo, que a questão sempre começa assim: será que realmente Deus quis dizer? E a resposta final vai ser não. Não é possível ele ter dito isso. Então a leitura da Bíblia assim começa sempre de maneira sutil, em substituir algo que Deus disse e chamar aquilo de dogmatismo. Você é muito dogmático, muito estreito, porque a proposta sempre parece boa, e é nisso que a língua é bifurcada. A proposta é: vamos salvar o cristianismo.
O que os liberais disseram é o seguinte: se nós não mudarmos, em algumas décadas o cristianismo acaba. Então, eles acabaram com o cristianismo. Então, Pedro diz claramente: falsos mestres disfarçadamente introduziriam heresias destruidoras. Qual a maneira de lidar com isso, queridos? Nós mencionamos o segundo livro de Tolkien na trilogia do Senhor dos Anéis. Então, pense, nós não estamos aqui para salvar o Evangelho. O Evangelho veio para nos salvar. Nós não somos salvadores, nós somos os desgraçados que precisam ser salvos. Nunca tente salvar o Evangelho, salvar Deus. Nunca tente salvar Deus para o mundo, salvar o Evangelho. Quando você faz isso, você já está no lado errado. Porque você tem que ter decidido que o Evangelho é anacrônico e precisa ser salvo por você. Talvez porque você não tenha o desejo de sofrer o escárnio que o Evangelho sofre. Porque talvez nós não queiramos levantar como Moisés dizer: ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus e levar o vitupério de Cristo, do que por um tempo gozar dos prazeres do Egito. Então, esqueça, a maior parte das doutrinas bíblicas nunca vão ser populares. A ira de Deus, a expiação, o derramamento do seu sangue, a punição eterna. Não existe uma agenda comum com o mundo possível, porque sempre isso vai ter que ser negociado. E as pessoas dizem que se nós insistirmos, as gerações futuras vão ser perdidas, que a única maneira é nós nos acomodarmos. E os liberais disseram isso: nós temos que salvar o Evangelho da sua derrota com uma mensagem mais sensível, que encaixe mais na sociedade. E eu lembro que no filme, a atitude de Gandalf, que livrou Théoden desse grande conselheiro do mal, que era Grima, ele diz, com uma voz assim meio terrível: cale-se, cobra. Ele nem falou com o Grima, chamando ele pelo nome dele. Quanto tempo faz que Saruman te comprou? Quanto tempo faz você que está fingindo ser um conselheiro do bem, da verdade? Quanto tempo faz que você está a serviço do mal? Cale-se e mantenha a sua língua bifurcada entre os dentes. Não é a mesma coisa que Jesus disse? Não é a única resposta? Em vez de abrir um diálogo, o Evangelho precisa ser salvo. O Evangelho precisa ser obedecido, precisa ser pregado por nós, para a nossa geração, como sempre foi. E apesar de sempre ter sido pregado vitoriosamente, isso não faz o diabo na outra geração não fazer as mesmas coisas. Nada muda isso, nem pesquisa, nem a ideia do homem, nem todos os debates que podem ser propostos. É aí que a batalha é travada. A batalha sempre é sobre a verdade e a mentira. E nós começamos a perder a batalha quando nós achamos que a verdade pode ser debatida por nós. Em vez de nós falarmos: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, protegi, guardei, nós resolvemos colocar a verdade em debate. Então, nós já perdemos. Nossos pais perderam no paraíso quando foram debater a verdade. Não pense que alguém pode ganhar esse debate, porque ao abrir o debate, você já decidiu que a verdade de Deus pode ser debatida, seu caráter discutido, sua relevância pode ser questionada. Então, quando o debate começa, você e a igreja já foi derrotada. E um monte de pastores sutis estão sempre falando o quanto nós temos que dialogar e debater a verdade de Deus com o mundo, em vez de proclamar a verdade ao mundo. Nós somos embaixadores, nós temos uma mensagem, devemos pregá-la
apesar das consequências. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Encha-nos, Pai, com tua glória e luz. Trevas não mais habitam nosso viver. Esperamos a ti, clamamos, Deus, vem hoje em nós brilhar, vem nos levantar, sim, das cinzas, nos prostramos, Pai, ante a ti, faz-nos brilhar, sobre as trevas, vem nos restaurar, hoje, Senhor. Flui teu poder, mostre ao mundo quem é.